Ok, já voltando. E, mais uma vez, lembrando ali do Recanto dos Pescadores, né? Centro Gastronômico Recanto. Café da manhã espetacular lá, né? Ali na cafeteria do Recanto. Agora, bom é à tarde. A gente se encontra ali à tarde para bate-papo. Às vezes a Gabriela, a pastora Gabriela, está ali também para batendo papo com os amigos. A Bibi, da aviação. A gente está sempre junto ali. Aquele papo no Recanto dos Pescadores. Seguinte, Ana, você está se preparando para ser pastora, né? Que eu te perguntei. Estou me preparando para seguir um chamado, né, que o Senhor me destinou já. Eu já tenho consciência disso há mais de 10 anos. E, enfim, o Senhor vem ajustando e vem alinhando Tá. para essa Mas caminhada aí. você já sobe no altar para dar a palavra. Sim, sim, eu tenho um dom da palavra, né? Sim. Um chamado de mestre, então assim, amo a palavra e já prego, já ministro em algumas igrejas, não com, né, vamos dizer assim, com a liberação dentro do cânone metodista, né, como pastora, porque ainda estou nessa caminhada, mas a gente entende que a unção quem dá é o Senhor e o Senhor tem alinhado isso. Você vai chegar na pergunta, mas eu vou te fazer outra antes. Você vai chegar no que eu quero saber. Aonde é que se mistura a psicóloga com a pastora ou futura pastora, a mulher religiosa? Aonde é que se mistura? Uma atrapalha a outra. Como é que você separa isso? Então, na verdade, a mistura acontece, eu acho que no olhar. Né? Então, quando uma pessoa vem conversar comigo na igreja, alguma situação, a gente tem um olhar sobre aquele quadro, aquela situação um pouco diferenciado. Eu vejo assim, né? A gente já consegue detectar algumas coisas, fica um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Só que eu preciso entender que na igreja eu exerço uma liderança, né? Ou estou ali ministrando sobre as pessoas, eu tenho as pessoas que são corpo comigo, né? Em comunhão, e que eu posso orientar, né? Mas ali eu sou corpo, eu estou ali para orar, eu estou ali para me dedicar um tempo até de um jejum junto com uma pessoa, né? Encaminhar, se for o caso, para colegas profissionais. E eu preciso, em algum momento, separar, né? Porque para ter a relação fica um pouco confuso. Então, a gente precisa ser cordial, ser amigo, ser corpo, né? Ali naquela situação, acolher sempre, mas para uma prática, né, nós precisamos fazer um encaminhamento para que a pessoa tenha aquele espaço com aquele profissional só para ele. Mas acho que a troca, o olhar, não tem como a gente separar muito, não. A gente já consegue detectar Você sabe o algumas que é para coisas. psicóloga e o que é para pastora. Sim, sim, exatamente. A gente precisa fazer esse trabalho, separar isso um pouquinho. É desafiador, Pois é bem eu acho que desafiador. deve ser. Mas é possível, mas é bem possível. É bem É possível. possível, não tem que ser, né? E tem que ser, tem que ser. A gente consegue. Eu acho que é conforme a maturidade da profissão também, você consegue já estabelecer, vamos dizer assim, né, uma postura em que fica mais fácil para a pessoa identificar. E tem muita gente sofrendo, né? Esse mundo de hoje. Muita gente sofrendo dentro das igrejas, existem muitas pessoas sofrendo nas famílias, né? Nós estamos aí numa sociedade, o Hélio, adoecida. Bem adoecida, né? Então, foi o que eu falei, né? Vai do outro, do egoísmo de um com o outro, vai do narcísico, da cobrança de como você deve ser, como você tem que fazer, né? E aí as pessoas não vão engajando, né? Então, eu já tenho um padrão social de beleza, eu tenho um padrão do que é você ser próspero. Então, assim, dentro de igreja nós vemos ainda muito padrão judaico do que prosperidade, né? E prosperidade para o Senhor é um padrão diferenciado. Prosperidade é aquele que você me deu um copo d'água, eu bebo água e transpiro para ela beber. Essa é a prosperidade do Senhor. O padrão judaico é um pouco aquele que retém. Então, assim, a gente ainda tem isso. Fulano é um abençoado, porque tem muitas, né, tem uma finança próspera, vamos dizer assim, das riquezas, e não necessariamente ele é um abençoado, ele pode ser um avarento. Então, assim, a gente tem essa exigência. Caramba, eu não estou dentro desse padrão, não estou dentro daquele padrão, não estou no altar. Às vezes a pessoa tem um chamado para uma ministério de intercessão, que ele fica mais ali escondidinho, né? Ou vai ajudar as crianças. Não, cada um tem um chamado, mas se eu não estou ali, eu estou fora daquele padrão. Então, assim, nós somos cobrados 24 horas. E nós estamos aceitando essa cobrança. Bom, normalmente, quando a pessoa vem aqui a primeira vez, e ela vai ter que voltar, e você vai ter que voltar aqui de outra vez, porque eu preciso muito conversar com a psicóloga, nós precisamos muito da psicóloga, mas as pessoas precisam te conhecer. Sim. Né? Aí vai, quem é você, como é que começou a sua vida espiritual? Ok, então vamos lá. Meu nome é Ana Paula, né? Gato Valente, vou abreviar porque o nome é bem grande.
Sou psicóloga, sou cristã, sou membro da nossa missão Metodista Meu Dom, da pastora Gabriela, filha, né? Da Metodista Central, da pastora Carla. Comecei lá com o pastor Carlos Alberto. E não era convertida, eu vim para Teresópolis, né? Eu fui nascida e criada dentro do candomblé. Minha mãe era mãe de santo, com casa aberta, e eu já sabia que eu receberia desde pequena. A sua mãe é mãe de santo? Não, minha mãe se converteu também. Também Nós se nos convertemos juntos, praticamente assim, né? Em situações diferentes, mas o Senhor foi apertando e foi convocando, né? E eu iria assumir, né, o que vem para mim de legado, é que eu iria assumir a casa de candomblé da minha mãe. Quando eu vim para Teresópolis, eu ainda vim, mas eu já estava insatisfeita. Desculpa, peraí, te interromper. Mas você está falando mãe de santo ou sua mãe mesmo? Minha mãe. Minha mãe era mãe de santo. Sua mãe era mãe de santo? Isso mesmo. Você era filha dela e filha de santo dela? Na verdade, eu não era filha de santo dela, porque não podia se misturar, uma outra pessoa que tinha que fazer os trabalhos para mim, mas a função que eu exerceria, né, e que cheguei a exercer dentro da casa dela, era maior do que ela até. Sim. Né? Então, assim, já tinha uma liderança acontecendo ali, né, e nós aprendemos, a gente respeita todas as religiões, né, e foi o que a gente aprendeu. Só que quando eu vim para Teresópolis, eu já estava um pouco cansado da dinâmica disso, né? O André também foi comigo depois que nós casamos, e eu não me converti saindo do candomblé, eu já estava 1 ano e pouco afastada. Então, minha mãe me ligava, faz o trabalho tal, nós tínhamos uma lan house, uma situação financeira bem apertada. Eu, mãe, vou fazer sim, mas eu já estava cansada daquilo. E ouvindo alguns louvores, ouvindo muito Aline Barros, eu tinha uma tia cristã, que já está hoje dormindo aí, né, na glória, e ela dava a palavra para mim de uma forma muito carinhosa, e eu lia a Bíblia e falava, não, esse negócio de ser crente é difícil. Mas eu amava ler a Bíblia, a palavra sempre me atraiu. Eu cheguei, Hélio, essa história é muito interessante, preciso falar rapidamente. Eu estava falando com meu marido esses dias. Eu cheguei a fazer uns últimos trabalhos, eu fui numa casa de candomblé lá no Rio, e quando a pessoa jogou os búzios para mim, ela falou assim, você não é para estar aqui não. E eu queria exercer uma função na casa dele, e o homem fugia de mim, ele não queria fazer nada. Você não é para estar aqui. E hoje eu me lembro dessas histórias, né? Que o Senhor tinha uma outra proposta para mim, um outro chamado para mim. E eu fui crescendo, né, dentro da igreja, e fui caminhando. Se emocionou? Não, porque a tua história começa a ser parecida com a minha. Exatamente. As pessoas botavam carta de tarô para mim, e volto a falar, tá? Eu respeito todas as religiões e sei que existem pessoas maravilhosas, as pessoas são maravilhosas, querendo ajudar uns aos outros. E uma vez uma pessoa falou para mim assim, você vai ser uma grande sacerdotisa. E eu achava que era dentro da função, né, da casa da minha mãe. E o Senhor me convocou de uma forma muito carinhosa, muito amorosa, e eu comecei a frequentar as igrejas, eu sentava lá atrás, sabe? Porque eu via aquelas coisas em televisão, das pessoas caindo. Isso, porque eu nunca caí, né? Na minha função não era de ser rodante, como a gente fala dentro do candomblé. E se eu cair aqui, eu vou sair correndo, porque eu nunca caí, né? E aí eu fui me apaixonando pelas ministrações, pelos pregadores, pelas pregações e pela palavra. Assim, Deus se revela muito a mim na palavra de Deus. E eu fui me apaixonando e fui me apropriando, sabe, dessa identidade de ser uma ministra do Evangelho, de amar as pessoas como Cristo ama. Eu tenho um ministério profético de exortar também, né? Você já viu algumas ministrações em que a gente precisa trazer um alinhamento para a igreja, porque o ministério profético é para trazer um alinhamento, né, da eclésia, do corpo, para uma direção do Senhor. E as pessoas às vezes confundem esse ministério profético com revelação, que faz parte de profecia também. Enfim, a gente vai caminhando aí e vai crescendo e vai conhecendo da palavra. E ano passado, né, nesse encontro de levitas que nós vamos ter na nossa igreja agora, daqui a 2 semanas, foi um carimbo mesmo dessa questão do chamado pastoral, e aí está caminhando aí para exercer o que o Senhor tem para nós. Tá. Você condenaria a tua época no candomblé? Nada. Nossa, eu tenho pessoas amigas até hoje, né, de lá, e aprendemos muito na questão da comunhão também, da união, né, das pessoas se amarem, ajudarem uns aos outros. De forma nenhuma, foi uma história linda, foi a história que eu comecei como ser humano, né? Muitas pessoas nos ajudavam. Meu pai era dependente químico em último grau, meu pai morreu 47 anos soro positivo, então precisávamos às vezes do suporte das pessoas, e um ajudava o outro, de forma nenhuma. Faz parte da minha história. Eu não posso dizer que eu sou um profundo conhecedor do candomblé. Sim.
que eu não sou. Embora conheça algumas coisas, mas não sou eu posso falar, eu sou um grande conhecedor de Umbanda. Né? As pessoas falam de Quimbanda. Quimbanda não existe. Quimbanda é uma Umbanda que trabalha um pouco diferente. Eu sou um conhecedor bastante grande do kardecismo e não condeno de maneira nenhuma. Não, e Né? assim, Eu acho que cada um tem a sua missão. com certeza. E eu atendo pacientes cristãos e atendo pacientes de outras religiões, ou até mesmo sem, né? Alguma religião, e a gente respeita a liberdade das pessoas. Então, a minha história, eu acho que a minha história é linda, né? E se hoje eu estou aqui, me apropriando até desse chamado, eu não posso tirar, porque assim, o ser humano, a gente faz isso, né? A gente quer setorizar as coisas. Nós somos esse ser completo. Então, os nossos traumas, as nossas dores, o que foi bom, né? As nossas memórias afetivas, a minha espiritualidade, como eu exerço. Isso, a Isso espiritualidade. é a espiritualidade. Então, isso faz com que eu seja essa pessoa aqui, completa que eu sou hoje, completa nas minhas falhas, né? E graças a Deus por elas, porque isso só mostra que eu estou numa caminhada de santificação no Senhor e busca, né? Mas a gente tem que reconhecer as nossas falhas, eu costumo falar que nossos ranços. Mas a minha história é linda, a história da minha família é linda. Temos amigos e eu respeito, e eles me respeitam. E como é que você entende a palavra sacerdotisa, o nome sacerdotisa? Porque eu acho que ela se encaixa em qualquer coisa. Ela pode ser uma sacerdotisa da Umbanda, do Candomblé, da Igreja Católica. Sim, tá? eu acho que ela quis trazer ali, né, dentro do referencial que ela estava trabalhando, alguém que cuidaria, né, que teria vamos dizer assim, um espaço separado, algo diferencial para cuidar e reverenciar de alguma coisa muito maior, né? E dentro da esfera dela, ali foi uma coisa mais espiritualista, e que a gente pode ver isso sendo exercido, né, de várias formas dentro de diversas religiões. Ela usou o termo sacerdotisa, essa pessoa, porque é onde ela é o que ela sabe. Eu tenho a impressão que ela quer dizer, você vai um dia liderar, você vai fazer um trabalho de sacerdote. Algo diferenciado, isso. Isso. O trabalho de pastoreio, ou seja, ser uma pastora, dentro do que ela entende, seria uma sacerdotisa. Sim, porque a gente, no Evangelho, né, a gente trabalha de uma forma diferente, vamos dizer assim, né? Existe o sacerdócio real, Jesus fala sobre isso, né? Nação santa e eleita. O sacerdote é aquele que leva o povo para Deus. Tá? Então, se a gente for estudar o Antigo Testamento, ele é aquele que leva o povo para Deus. O profeta é aquele que já levava Deus para o povo, né? Então, quando a gente é o ministro da palavra, como a gente tem a questão do cuidado de vidas, nós estamos levando o povo para Deus, dentro dos ministérios que nós temos biblicamente e dentro da unção do chamado de cada um. Mas o que eu entendi que ela quis falar ali, e esse rapaz também, naquele momento que ele não quis nem ficar muito comigo, ele meio que me deixou de lado, foi mais ou menos assim, existe alguma coisa, né, diferenciada para você na sua vida, e que não se encaixa muito aqui, e está tudo bem por isso. Ele lembra que ele falou assim, está tudo ok por isso. Eu tenho umas perguntas aqui para você. Ele é professor de teologia, um profundo historiador, ele gosta de religiões, é evangélico, é comunista, né? Ele bota aqui algumas perguntas para você. Com maior respeito aos pentecostais, mas essa questão de cair na igreja, não acho básica a Bíblia para isso. Você falou em cair. Ah, sim, entendo. Então, olha só. A gente precisa não engessar o espírito, tá? Mas eu entendo que existe uma banalização. Então, são duas coisas diferenciadas. Quando uma pessoa ela pode cair, inclusive porque ela está possessa, tá? E ali precisa fazer todo um trabalho de libertação. E ela pode ter, assim, sentido algo diferenciado no Espírito Santo. O que eu acho que é mais importante, sabe, uma coisa que eu aprendi com o pastor Max, lá do Informe, um biblista, tá? E, assim, minha caminhada, eu tenho falado, assim, que é para ser biblista também, porque eu amo, né? Mais importante do que cair é como você levanta. Se você levanta reproduzindo o mesmo estilo de vida, na verdade, você não mudou nada, tá? Então, assim, existem
a gente não pode engessar o Espírito Santo e a gente não pode banalizar como a questão da profecia dentro de igreja. Né? Eu tenho amigas que trabalharam na defensoria pública e falaram que foi fazer divórcio de casais porque foi para o monte, Deus revelou para casar, e depois foi para o monte, Deus revelou para descasar. Então, existe uma banalização muito forte a respeito dos dons que são sérios, né? Os dons são bíblicos. Então, eu acho que é uma questão de equilíbrio. Tá? É uma questão de equilíbrio. Ele continua perguntando, Ana Paula, me tira uma dúvida. Na Bíblia, a Bíblia fala que levitas era quem cuidava do templo. Creio que com graça somos todos sacerdotes. Então, ser levita não é só quem toca instrumento na igreja. Levita é um porteiro também? Ele falou isso, tudo. Ele já perguntou respondendo, né? Então, o levita é o que está no serviço. Levita é aquele que tem um chamado para o serviço, para a obra do Senhor. Volto a falar, né? Essa questão de você ter a direção, né, do seu propósito, do seu chamado, e você vai exercer dentro do corpo, você vai exercer fora do corpo, sempre para o cuidado das coisas do Senhor e de vidas. Então, é o irmão que está recebendo você lá na porta, é o irmão do som, que a gente às vezes não valoriza, que já chegou na igreja 4 horas da tarde, o culto é 7. Ele está cuidando das coisas do Senhor. É a tia do Ministério Infantil, que ela está ali com as crianças, mas ela preparou material a semana toda. Né? É o ministro da palavra que vai estar ali, é o irmão, no nosso caso, o Maurício, que está no violão. Uhum. Então, o levita é quem cuida das coisas do Senhor. Ele perguntou respondendo, muito sabiamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Levita é quem cuida, realmente, quem cuida. Né? Porque cuidava da igreja. Na Bíblia, às vezes, fica muito específico na questão dos instrumentos, né? Então, mas a gente pode pegar, né, o conceito dessa palavra e trazer para o cuidado Ele das acaba coisas do respondendo aqui embaixo, ele botou, Hélio, todos somos sacerdotes, sacerdócio real da igreja. É só ler Pedro 1. E Jesus deixa isso para a gente, né? Sacerdócio real. Nós temos vamos dizer assim, uma couraça, né? Que nos traz, um selo que nos traz, né? Por Cristo, por toda a obra de cruz que o Senhor deixou, e para a santa convocação que o Senhor faz para a igreja. Tá? Então, quando a gente identifica quem é Deus na nossa vida, eles nos traz uma identidade também. Quando Jesus pergunta, quem falam que eu sou? Né? E os apóstolos vão respondendo, Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, na hora, dá uma identidade para ele, você é Pedro, sobre ti a minha igreja. Então, quando você identifica quem é Deus na sua vida, e eu estou até emocionada em falar isso agora, ele te dá uma identidade imediatamente, e a gente se apropria dessa identidade por uma comissão maior. Né? As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E o Senhor nos convoca para dar uma continuidade com muitos desafios, né? Viver o Evangelho hoje por tanta teologia, por tanta banalização, né? É um desafio muito grande. Eu não sou cristã de berço, então eu não sei falar daqueles que vieram de berço, mas eu acho que hoje nós temos um desafio maior, porque a nossa caminhada no Brasil, principalmente como igreja, deu uma distorcida, mas eu vejo que o Senhor está realinhando isso. Tá? Agora, eu tenho uma identidade em Cristo, nós fomos convocados, né, a exercer uma grande comissão, uma convocação do Evangelho, do amor de Jesus por nós na cruz, isso é maior. Você falou uma coisa aí que isso se encaixa para mim. Não sou cristã de berço. É muito mais difícil para quem não é cristão de berço. Eu sinto isso comigo. Você ser cristão. No meu caso, eu sempre fui, né? Eu sempre fui independente, mas Jesus Cristo, para mim, é aquele cara, né? Esse sujeito foi espetacular, a história dele. Mas, para mim, é muito mais difícil entender algumas coisas ou aceitar algumas coisas do que o cristão de berço. Aquele que viveu a vida inteira. Sim, porque foi são criado desconstruções, são desconstruções, né? Então, assim, eu tinha uma relação com Jesus, vamos dizer assim, muito de filmes, né? Eu lembro que, por exemplo, na Semana Santa passavam aqueles filmes históricos e eu ficava assim, nossa, que surreal, uma pessoa fez isso, né? Eu tinha uma relação muito distante, fiz a primeira comunhão, conheci ali o Pai Nosso, mas não tinha realmente uma
uma intimidade com Deus. Então, quando você se converte, que você vai, são desconstruções, né, que nós vamos vivendo, e isso é tão lindo, por isso que a gente não precisa obrigar ninguém a fazer nada, né, esse narcísico que está dentro da igreja exigindo, o Espírito Santo vai te convencendo, né, vai fazendo parte da sua identidade. Então, aquilo que o Senhor entende que não cabe mais na sua vida, Ele vai te orientando e vai te constrangendo e vai te mostrando, e você vai entendendo a direção que o Espírito está te levando. Então, às vezes usa um irmão para falar, né, olha, essa conduta de repente não está legal e tudo, mas a maioria das vezes é você estar sensível para o Espírito e entender que certas coisas não cabem mais a você. O pessoal de Água Quente está sempre aqui com a gente. Israel também é de uma igreja lá de Água Quente, eu acho que é Assembleia. O Jones Vargas, ele é do Anistia Internacional até. Ele agora já está criando polêmica, né? Ele botou aqui: discordo no meu amigo Marcos Habib. Ele tem uma expressão idiomática que foi usada. Tá, se você olhar a filosofia do texto, não é isso que entendemos. Então, não é isso que eu vou tentar explicar, porque é muito complicado. Ele está discordando da posição do Marcos Habib. O Marcos Habib voltou e botou: eu também não sou protestante de berço, sou batista desde 18 anos, fui fazer teologia e mestrado em teologia aos 25 anos. Hoje eu estou com 34 para 35. O Marcos Habib parece bem mais, né? Mas um dia eu ainda vou te perguntar como é que você consegue colocar, e você ser comunista, você né? E como é que é isso com a Bíblia. Mas aí um outro papo. Obrigado aí pela participação do pessoal de casa. A gente está assim, quase que no finalzinho do programa. Hoje a gente tirou o dia para conhecer a Ana, né? Conhecer a doutora Ana Paula e o seu início, sua vida, como é que foi, né? Você topa aqui voltar outros dias? Vamos marcar, vai ser um prazer, um privilégio. As pessoas também conhecerem um pouquinho assim da minha história, né? Eu acho essa coisa assim de mídia interessante, porque é um canal, né, para a gente exercer uma voz, e como a mídia tem ajudado tantas outras coisas, e como é um canal da gente poder lançar aquilo que a gente conhece. Eu uso muito o meu Instagram para psicologia, né, para trazer situações que às vezes, por exemplo, o TDAH hoje todo mundo tem TDAH, né? Então explicar, desmistificar, né? E como a gente pode usar também a Bíblia, né, e para desmistificar, entendendo que nós estamos falando de pessoas com construções e histórias diferenciadas. Então, ter espaço para o debate de opiniões, de trocas, né, sempre para enriquecer e nunca para mostrar conhecimento maior do que o Senhor. Tem uma né? pessoa aqui com a gente, você ainda não a conheceu, eu acho. Ela esteve na nossa igreja lá, mas foi muito rápido. E ela ainda está em Teresópolis. Ela está de férias, né? Já está aposentada, mora em Cabo Frio, está numa boa. Ela botou aqui: querido Hélio, muito interessante essa entrevista, não feche questão em relação à salvação. Só Deus conhece o coração. Jesus convidou a todos a segui-lo, sem indicar religião. A religião é importante, ela educa e impõe limites. Gostaria de ouvir sobre isso. Elza, vamos fazer um debate sobre isso, Elza Pacheco, você não conhece a Elza, Conheço né? de nome. Conhece de nome. Conheço de nome, sim. A Elza, a vida inteira dela foi cuidar de pessoas, principalmente crianças. Era uma dupla de mulheres, né? Ela e a doutora Inês. Sim. Doutora Inês espírita e fundadora da Casa Espírita de Olinda Murim. Elza Pacheco, evangélica. As duas, a vida inteira, sim, trabalharam e seguiram juntas. Sim. Né? E assim, a dinâmica, eu acho que é essa, né? Primeiro que é um ser humano, é a vida, né? E uma bagagem incrível, você imagina, né? Doutora Inês, eu tive oportunidade, ainda quando eu comecei a trabalhar na instituição de acolhimento Associação Nova Vida, na verdade, a minha caminhada como psicóloga na cidade de Teresópolis veio de lá, e eu louvo a Deus, né, por esse tempo que eu caminhei lá, Dona Vera Cardiano, pastor Ivan Cardiano, hoje falecido. Ivan Cardiano, conheci muito. Então, eu cheguei a fazer algumas audiências com a doutora Inês, ela estava se encaminhando, né, para aposentar. Então, assim, que trocas incríveis, a equipe toda da Vara da Infância, Eliana Bayer, Kátia, então, assim, Eliana judia, né? Olha só como é múltiplo isso, e a gente porque são vidas, é criação do Senhor, e a gente se ama enquanto irmãos, né? E respeitando o espaço de cada um. E eu acho que é isso que a gente não pode esquecer. Com a gente também aqui o pastor Zilmar Leite, meu amigo de longa data, e nós temos uma história junto. Eu e o Zilmar, né?
lá na época da Igreja Batista Central. Ele hoje tem a igreja dele ali no bairro de São Pedro, né? Mas foi lá desde a época da Igreja Batista Central. A história de Elza com Inês é símbolo de diversidade religiosa na prática. Marcos Jabi botou, é isso mesmo. Então hoje a gente conheceu a Ana, agora a gente tem muita pergunta para fazer a doutora Ana, psicóloga, né? Sobre o mundo que a gente está vivendo hoje, os perigos que a gente encontra, e ela já falou aqui, as pessoas estão doentes. Sim, as pessoas estão... A nossa sociedade é adoecida, né? E se estamos nessa sociedade, vai ser reflexo disso, porque não estamos parando para priorizar algumas coisas, né? Estamos andando numa velocidade, seguindo alguma coisa que a gente nem sabe muito o que é, né? Um nível de cobrança exagerado. Entra a questão financeira, sim, de uma realidade em que a gente precisa pagar as contas, mas qual é o limite disso, né? Então, assim, uma sobrecarga muito grande. As mulheres, aí eu volto, né, a defender as mulheres. Como você falou assim, os maridos precisam atuar mais, sim, né? Uma das coisas que a mulher mais reclama no consultório é a desvalorização, por exemplo, do serviço doméstico, né? Então, não é da mulher e o marido ajudou a lavar a louça, não, né? Estamos todos ali, somos todos ali, né? Então, vamos criar, né, estrutura de parceria. Enquanto um lava a louça, outro está estendendo a roupa, outro está passando um pano na casa. E quando a gente vê, a gente fez tudo até junto, acabou e foi rápido. E um valoriza o serviço do outro, né? Porque quando você acaba de dar uma limpeza na casa, um copo de água sujo incomoda, porque você acabou de fazer tudo. Então, assim, as mulheres se sentem extremamente desvalorizadas no serviço doméstico, que deveria ser muito valorizado. Mas lá em casa quem faz tudo sou eu. Ai, viu? Que é maldade. Valéria é sortuda, viu? Quem faz tudo sou eu. Seguinte, mês de abril, podemos marcar? Podemos marcar. Para depois do dia 20, por aí? Pode ser, pode então, ser. pronto. Aí a doutora Ana Paula vem, depois do dia 20, que a gente tem muita coisa para conversar com ela. E isso sempre, as pessoas sempre me pedem, Hélio, traz uma psicóloga no programa, vamos falar disso. Então tá aí, a doutora Ana Paula a gente vai fazer um trabalho legal esse ano, tê-la aqui no programa. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Me pedir aqui, abra um para mim, Alex, por favor. Abra um, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Hoje é quarta-feira. Obrigado, Alex. A doutora Ana Paula, ela vai já encerrar o programa para a gente, né? Vou pedir para ela trazer uma palavra, fazer uma oração para a gente encerrar o programa de hoje. Eu vim pegar meu notebook, que eu esqueci, né? Meu notebook. Super moderno. Sem esse notebook aqui, eu fico perdido. Olha só, no programa de amanhã, eu vou estar recebendo aqui outra mulher sensacional. Ela é música, maestrina, compositora. Ela dirige o Grêmio Musical Paquiaquerra há muito tempo. E, lógico, você sabe que eu estou falando da Sônia. E ela que vai estar aqui com a gente amanhã. Super mulher, super guerreira, professora e, enfim, é um bate-papo muito legal amanhã com a minha amiga Sônia, lá do Grêmio Musical Paquiaquerra. Ana, é com você. Traz a tua palavra, fecha o programa e vamos orar pelo nosso país. Isso, a palavra de hoje eu acho que é para os homens e para as mulheres, cuidem-se, atenção como você está levando a sua alimentação, o seu sono, o seu momento de lazer, de descanso, busque ajuda, né? Busque ajuda. Os profissionais de saúde estão aí para ajudar e os profissionais de saúde mental também. E vamos ter um tempo de oração, né? Vamos orar aí pela nossa nação, pela nossa cidade. Senhor Pai, nós te louvamos, Deus, te engrandecemos e te exaltamos, Senhor. Glorificamos, Senhor, o teu santo nome, Pai, por tua obra de cruz, por tua obra de salvação. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo livramento que o Senhor nos dá diariamente, que nós não temos nem dimensão. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o dono de todas as coisas, o Senhor criou todas as coisas. Declaramos, Senhor, a nossa nação, declaramos o nosso estado, declaramos a nossa cidade totalmente pertencente ao Senhor. O Senhor cuida, Senhor, o Senhor livra, o Senhor restaura. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que no dia de hoje o Senhor venha mesmo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, com o seu haja, com a sua providência, olhando, Senhor, os necessitados, olhando, Senhor, aqueles que de repente não estão
estão sendo vistos. Pai, em nome de Jesus, levantando o seu povo, Senhor, para a obra, levantando o seu povo, Senhor, para o serviço do próximo, do amor ao próximo, Senhor. Toma, Senhor, toda a nossa liderança política. Toma, Senhor, as pessoas que estão, Senhor, em serviço, em situações, Senhor, de responsabilidade com o povo, de cuidado com o povo. Gera no coração dessas pessoas realmente um cuidado, um interesse, Senhor, em fazer aquilo que foram chamadas para estar ali, porque exercem um ministério, assim como na igreja nós exercíamos um ministério não pelo título, mas pela responsabilidade que os nossos políticos, os políticos da nossa nação, do nosso estado, Senhor, da nossa cidade, tenham essa convicção do ministério, da responsabilidade deles, que o Senhor colocou eles, que o Senhor permitiu que eles estivessem lá em prol do seu povo, Senhor. Se há, Senhor, caminhos que estão sendo tortuosos ou diferenciados, que não é aquilo que o Senhor estabeleceu, que a sua graça alcance cada um deles, para que se tenha um realinhamento do propósito deles ali, Senhor. Sentindo o coração de orar por esse tema. Agradeço, Senhor, pela diária, agradeço pelo Hélio, agradeço por toda a produção, convite, e que o Senhor venha fazer nosso dia, Senhor. Ah, Deus, um caminho, Senhor, um dia, Senhor, diferenciado da sua paz. É que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pessoal, fechou o programa. 4 horas sem reprise, meia-noite também. E daqui a pouquinho aí no YouTube, né? Você já acompanha a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook. Muito obrigado a vocês e até o programa de amanhã com a Sônia do Grêmio aqui com a gente. Tchau!